Salve, salve! Seja você muito bem-vindo no nosso primeiro podcast para tratar sobre tabelionatos. E como que é o nome desse podcast? Pode Apostilar. Meu nome é Ângelo Vargas. Josiane Ribeiro. E Josi, nós estamos aqui para falar o que hoje? Apostilamento de AIA. É um tema que causa aflição, que causa angústia, que causa preocupação em diversas pessoas que querem fazer o quê? Querem fazer algum ato no exterior. Isso é o nosso dia a dia, né, Josi? Todos os dias, algum cliente nosso chega aqui perguntando o que é isso, o apostilamento. Fala um pouquinho para nós sobre isso, Josi. Sim. A palavra apostilar é muito técnica, né? Então, assim, apostilar nada mais é do que validar um documento para certificar a autoridade brasileira que assinou o teu documento. Então, o que nós estamos fazendo? Estamos legalizando. As autoridades do país, do Brasil, estão dizendo que, olha, esse documento passou pelas autoridades do Brasil e ele está apto a ser utilizado em qualquer lugar no mundo. Isso por quê? Porque existem alguns requisitos, algumas regras que foi previsto na onde? Na Convenção de Haia. Mas nós não vamos utilizar termos técnicos e termos difíceis. Nosso objetivo é trazer esclarecimento para você. E o que acontece? Lá no país estrangeiro, ele está pedindo algum documento para você. Ele faz isso justamente para ele ter a segurança, a certeza de que esse documento passou por alguma autoridade e ele está apto para ser utilizado lá. Josi, quais são os documentos que mais se utiliza dentro de um apostilamento? Aqui, para nós, no nosso dia a dia, na nossa rotina. Os documentos que a gente mais tem feito apostilamento são os documentos de certidão do Estado Civil e até mesmo a certidão de óbito, porque os processos que a gente mais tem pedido de apostilamento é para pedido de cidadania, né? De uma dupla cidadania. Os mais utilizados é a cidadania italiana. Então nós temos o quê? Aquela pessoa que está indo estudar na Espanha, ele vai precisar pegar o diploma dele, pegar a certidão de nascimento dele, pegar o endereço dele aqui, trazer dentro para um tabelionato. O tabelionato vai apostilar todos esses documentos, dizer que todos os documentos são reconhecidos pela autoridade brasileira e enviar para lá. Então nós temos, como você mesmo disse, Josi, para estudar fora, para constituir uma empresa, para a pessoa poder casar no exterior, para a pessoa poder comprar um imóvel no exterior, para poder abrir uma firma, uma empresa no exterior, efetuar alguma transação. É muito comum, né, Josi? Isso? Muito comum mesmo. Para estudar no exterior, por exemplo, tu vai precisar apostilar teu diploma. Então, tu traz teu diploma, a gente faz essa certificação, essa verificação, quem foi o reitor que assinou, né? Que no caso do diploma, a maior autoridade que assina o documento é o reitor da universidade. A gente faz essa certificação e aí o documento está prontinho para ser entregue lá na instituição que você vai estudar. E Josi, tem algum prazo de validade para esse documento ser apostilado? Se eu trouxe minha certidão de nascimento aqui para você e a minha certidão de nascimento está escrito lá, válido por 30 dias, ou então o meu diploma, as pessoas têm muito questionamento sobre isso aqui para nós. Qual que é o prazo de validade desse documento? Fala um pouquinho para nós sobre isso. Para fazer o apostilamento, esse documento não terá prazo de validade, nem o documento em si, nem o apostilamento. O documento, uma vez apostilado, ele fica para sempre apostilado. E a certidão está com prazo de validade para 30 dias. Isso não há nada impede que seja feito o ato de apostilamento. Esse ato, que apesar dele ter uma validade dentro desse documento, apostilamento, o ato de apostilar, ele não tem validade. O que tem validade é o documento que está sendo utilizado. E muitos países estrangeiros, alguns nem seguem o prazo de validade que está naquele documento. Sim. O fato de estar apostilado, eles acabam inclusive aceitando, mesmo estando vencido o prazo de validade daquele documento. Por exemplo, você que tem uma certidão de casamento, ele tem um prazo de validade de 30 dias. Se nós apostilamos ele, enviamos para o país de destino, de onde você deseja, é muito comum as autoridades não se preocuparem com aquele prazo de validade. Por quê? Para ele, o que importa é o documento ter chegado para eles dentro do prazo de validade, ter sido apostilado dentro do prazo de validade. É isso que normalmente os países exteriores, os outros, eles exigem. Mesmo porque, né, Ângelo, termina que o documento, a validade de cada documento, cada país tem sua regra. Então, essa regra é para o Brasil. A certidão do Estado Civil para uma escritura, por exemplo, é necessário ter 90 dias de emissão. Para Portugal, por exemplo, não
necessariamente será de 90 dias, ou nem terá essa validade. E uma coisa muito legal da gente dizer também, que parece que chega muitas dúvidas para nós perguntando: eu posso apostilar um documento estrangeiro? O que é isso? Imagine uma pessoa que ela é espanhola, ela chega aqui no Brasil e ela quer apostilar o documento espanhol dela dentro do Brasil. Pode fazer isso? Não pode. Ou essa pessoa ela vai ter que apostilar o documento dela no país de origem dela, portanto na Espanha, para esse documento ser utilizado no Brasil. O inverso também é verdadeiro. Isso significa o quê? Se eu sou brasileiro, vou fazer algo na Espanha, eu tenho que apostilar os meus documentos no Brasil para poder utilizar na Espanha. Eu não posso, enquanto brasileiro, levar os meus documentos para ser apostilado na Espanha. Eu tenho que apostilar eles sim no Brasil. E Josi, eu tenho que necessariamente apostilar documentos, só pode ser original, eu posso apostilar documentos autenticados? Pode apostilar documentos autenticados. Um exemplo muito comum desse é o diploma. Você recebe uma única via do seu diploma, logo você faz uma cópia, autentica, faz o apostilamento da cópia autenticada, manda para o seu país que você vai precisar mandar e resolvido o problema, fica o seu original. Veja só, então você pode apostilar a cópia do seu documento, mas essa cópia ela tem que estar autenticada. O que é esse documento autenticado, essa cópia autenticada? É eu pegar o original, levar no tabelionato, o tabelionato vai selar, ele vai dizer, esta cópia confere com o original. E aí eu posso pegar essa cópia autenticada e sim efetuar o apostilamento, né, Josi? Isso mesmo. Perfeito. E Josi, e mais uma dúvida. Se não há autoridade na minha cidade que faz o apostilamento, como é que eu faço? Por exemplo, suponha que eu moro numa cidade pequena e não tem lugar nenhum nessa cidade que eu moro, nenhuma autoridade que faça isso. O que eu faço? Qual que é a solução? Para o ouvinte que está aqui nos vendo, nos ouvindo, o que ele vai fazer? Ele pode solicitar o apostilamento por meio digital ou pode solicitar o apostilamento pelo correio. Então você vai fazer o seu malote, manda pelo correio e aí o cartório que você entrar em contato irá receber esse malote, faz todo o processo do apostilamento e te devolve também pelo correio. Ou via digital, que daqui a pouquinho a Bruna vai falar um pouquinho sobre o digital e ficou muito fácil o apostilamento digital. Perfeito. E Josi, o que mais que a gente poderia levar para o nosso ouvinte, levar para quem está nos vendo, nos ouvindo sobre apostilamento? Seria interessante você entender que quando se fala de uma autoridade competente para fazer o apostilamento, a gente nada mais, nada menos estamos falando de cartórios. Porque antes, esse procedimento ele era feito dentro do consulado no Brasil, né? Eu ia lá no consulado brasileiro e pegava e fazia essa validação. Essa substituição desse serviço, essas autoridades que hoje são os cartórios, né, que são autoridades competentes para fazer o apostilamento, estão aptos para fazer. Então, se na tua cidade não tem um cartório que faça esse apostilamento, você vai procurar um cartório da cidade vizinha e encaminhar por correio. Quer ver uma pergunta muito comum para nós, no nosso dia a dia, na nossa rotina? Quanto tempo demora para realizar um apostilamento? Gente, isso daí a gente recebe todos os dias perguntando: olha, eu preciso do meu apostilamento para hoje, você consegue emitir ele? Eu preciso do meu apostilamento para amanhã, você consegue emitir hoje? Aqui no Tabelionato Vargas, a gente emite até 12 documentos, a gente faz a emissão desse apostilamento na mesma hora. O cliente chegou, já sai com o seu apostilamento. E para documentos maiores, um volume maior de documentos, em até 24 horas, até né, Josi? 24 horas. Então a gente consegue sim atender a demanda das pessoas, não só nós, como vários outros tabelionatos. O objetivo é você estar sempre procurando um tabelionato da sua confiança. E vamos falar um pouquinho sobre tradução, Josi? Tradução, nós temos, como que é hoje, precisa ou não precisa de tradução daquele documento que vai ser utilizado no exterior? Fala um pouquinho para nós sobre isso, Josi. E lembrando, os tradutores que exercem desempenham uma função tão importante dentro desse processo do apostilamento, porque são os tradutores que vão traduzir esse documento para que você leve no país estrangeiro. Então, hoje, os tradutores são grandes apoiadores desse movimento e é por causa deles também que nós conseguimos acelerar, fazer com que o Brasil realmente estivesse na vanguarda de eletrônicos e também de apostilamento. Fala um pouquinho para nós, Josi. Cada estado tem a sua lista de tradutores, né? Essa lista você encontra dentro do site da Junta Comercial do seu estado. Então, você vai acessar o site, você vai ter a lista de todos os tradutores competentes para fazer o seu serviço. Escolher o seu profissional, entre em contato diretamente com ele, ele vai te passar todas as instruções, se recebe por e-mail o documento, se recebe
recebe o original, enfim, ele vai te dar todas as instruções, você vai fazer todo o processo com ele, e aí ele já te dá teu documento completamente traduzido para você fazer o apostilamento. Inclusive, tem tradutores que já têm esse convênio com alguns cartórios, onde ele tem ele já manda, né, para nós, ou manda por malote, o cliente retira aqui, enfim. Basta buscar o seu tradutor e verificar diretamente com ele. E o interessante é que no passado esse processo de tradução era muito lento, demorava. Hoje em dia isso não existe mais. Os tradutores já sabem da importância e da necessidade que é o apostilamento, principalmente para a cidadania estrangeira, porque o prazo é muito curto. Então eles já têm a habitualidade, a rotina de produzir um volume de serviço muito rápido. Tem os despachantes de cidadania, né, Josi, que trazem isso e aceleram todo esse processo. E agora o que nós vamos falar? Vamos falar um pouquinho sobre apostilamento eletrônico? O que você acha? Para falar sobre apostilamento eletrônico, nada melhor de trazer para você quem faz, quem está na nossa rotina. E aqui no Tabelionato Vargas nós temos a escrevente Bruna Vargas, uma mulher incrível que dá conta de todo o serviço, ela e a equipe que está junto com ela para poder entregar o nosso melhor para você. Vou chamar aqui Bruna Vargas para falar um pouquinho para você sobre apostilamento eletrônico. Bruna, seja bem-vinda. Conta para nós um pouquinho sobre o apostilamento digital, como que ficou a partir do momento que autorizou os tabelionatos a fazer o apostilamento digital. Então, agora é possível, antigamente a gente só fazia o apostilamento físico, agora é possível fazer ele digital. O que que significa? Você manda o documento digital para nós, a gente verifica ele, faz a assinatura digital e te devolve o documento assinado digitalmente. O que facilita? Por exemplo, você precisa da tua certidão de antecedentes criminais para validar o teu visto no país que você tá. Você manda pelo WhatsApp, a gente recebe e consegue te devolver na mesma hora. Perfeito. Bruna, quando você fala da validação desse documento, que você recebeu o arquivo digital e faz a validação, o que é conferido nesse momento? Por exemplo, os documentos digitais, provavelmente eles estão com uma assinatura digital ou com uma conferência do órgão, né? Então, ele vai vir com QR Code ou com uma chave de segurança para a gente validar junto ao órgão ou até no validar do IT, que é o Instituto competente dos documentos digitais no Brasil. Perfeito. Já tô aqui de volta para você, para quê? Pra gente finalizar esse nosso primeiro podcast. Josi, fala um pouquinho para quem está nos vendo e ouvindo, qual que é a nossa satisfação de estar produzindo esse conteúdo, estar levando informação, esclarecimento para as pessoas que estão do outro lado dessa câmera. Fala um pouquinho para nós. É muito bom, né? Poder transmitir para vocês de uma forma mais simples esse serviço, poder compartilhar com vocês um pouquinho do nosso conhecimento para que você fique mais por dentro desse assunto. E daqui a pouco teremos muito mais assuntos como esse trazido aqui no nosso Pode Apostilar. E para você que está aí nos vendo e nos ouvindo, o que eu tenho que dizer? O nosso objetivo é levar informação, o nosso objetivo é levar esclarecimento, o nosso objetivo é fazer com que temas difíceis, que a sociedade gera angústia, gera insatisfação, gera medo, receio, nós queremos deixar eles de maneira leve para você produzir e ter a informação que você precisa e resolver os seus atos, os documentos e tudo mais. E para mim, tenho certeza que para a Josi também, é uma satisfação imensa a gente estar concluindo esse primeiro Pode Apostilar. E tenha certeza que daqui em diante vêm outros temas, outras ideias. E você siga a gente nas redes sociais. Siga aqui Tabelionato Vargas, siga todas as nossas redes sociais, que tenha certeza que nós vamos levar conhecimento, levar informação e levar solução para você extrajudicial. Tchau!